porque a gente está vendo do Open Finance ainda muito falar sobre dado, né? Mas sobre dado consumido, que não necessariamente está sendo usado, né, para alguma Sim. coisa. Então, um pouco da evolução que a gente vai ver nos próximos É meses. que é a dificuldade, eu acho que a gente tem também de... É o que dá para mensurar, né? Mensurar, que eu digo do ecossistema, né? Porque Sim. tem uma dificuldade de saber assim, olha, eu não vou conseguir entrar no detalhe exatamente de quanto uma instituição ali está fazendo funcionar e comparar isso com a outra, né? Que são coisas muito dentro da cozinha deles ali. Não acho que não há um interesse. Não faz muito sentido também em abrir super detalhes, né? Tem muita estratégia ali. Então acho que a gente fica um pouco nessa dificuldade. Mas estamos falando aí de hiperpersonalização, de ofertas mais rápidas, etc. Enquanto isso, eu continuo lá caçando para ver se eu vejo na prática. Já passei já a encontrar algumas, mas ainda assim tudo muito incipiente. Mas acho que tá justo, assim. Eu acho que pelos 2 anos que a gente teve, eu acho que a gente tem uma estrutura boa, ok. Mas a gente tem que agora acelerar a curva para mostrar que a gente está no exponencial. Porque se a gente for nesse ritmo aqui. Vai demorar ah, um pouco mais, né? Não, tem que dar uma é, acelerada. é, Mas olha só que interessante, né? O estudo da CAP que a gente fez em conjunto, né, apontou assim, coisas óbvias, né? O maior interesse de se usar Open Finance é a busca por crédito ou busca por benefícios no seu cartão, maior limite no seu cartão. Não tem nada muito diferente do que a gente já imaginava, né? Mas um dado interessante também é que dentro das organizações, as estruturas ainda não estão programaticamente usando o Open Finance para desenho de produto, para novos lançamentos, né? Então, ainda precisa ter um ponto da virada ali de começar, de fato, a usar o Open Finance em tudo, né? Então, assim, que as áreas de produto e as áreas de desenvolvimento, de fato, coloquem desde da concepção o Open Finance no desenho, né? uhum. Então, eu acho que a gente ainda está nesse ponto de virada. E aí a gente começa, de fato, a fazer soluções que começam a trazer. Porque hoje a gente está muito focado em trazer novos casos para o Open Finance. Sim, Mas, sim. em algum momento, tudo vai ser... O Open Finance vai fazer parte de tudo, né? Eu vou fazer uma abertura de conta, naturalmente faz Um parte. exemplo bobo, paralelo e tal, tem a devida proporção. É o seguinte, SCR. Quando você vai fazer uma consulta de crédito, você nem sabe que você está dando, você nem vê que você deu autorização para o banco ir lá Exato. consultar o SCR e fazer, junto com outras análises, fazer uma avaliação e te dar uma resposta. Acho que em algum momento vai ficar tão sem fricção e tão natural que é isso, você vai usar coisas no dia a dia que você nem sabe. Óbvio, né? Vai aparecer lá que você tá autorizando, etc. Mas você nem, é, vamos dizer assim, se dá conta, porque é Nem vai tão perceber. fácil, exato, que o negócio acontece. Mas dentro da organização também, né? Dentro das instituições financeiras, Sim. as áreas de produto cada vez mais vai ser natural, né? Hoje ainda não é, né? Hoje ainda É. algumas organizações têm uma estrutura de Open Finance, né? E essa estrutura de Open Finance é quem vende internamente o uso do Open E se ela Finance, tiver né? que olhar o estratégico regulatório, já era. Só olha o É um regulatório. desafio muito É grande, né? difícil pra caramba. Porque assim, na verdade assim, a gente está exatamente nesse ponto da virada, por quê? Porque as áreas de produto ainda precisam entender o benefício e precisam entender que esse esforço se paga, né? Sim. Mas ainda não temos massa crítica. Então a gente fica nessa conversa de queremos massa crítica, mas a gente também não está usando, então a gente também não tem o benefício. Então, em algum momento, vamos ter essa virada e a gente vai começar a perceber que uma estrutura central de Open Finance dentro da organização talvez não seja mais tão efetiva. Talvez Sim. permear esse conhecimento em diferentes produtos começa a fazer mais sentido. Outros temas já passaram por isso, né? Sei Sim. lá, Analytics, UX, sei lá, algumas coisas que eram domínios muito específicos tiveram que se espalhar e entrar em outras áreas, né? E aí me perguntaram na época na entrevista da pesquisa, tinha alguma avaliação, tipo assim, olha, se você identificava alguma instituição que estava indo bem, ou que você achava que estava em destaque, etc. E aí eu vou comentar publicamente porque, bom, coisa boa a gente tem que falar público, mas eu falei do time do Banco do Brasil, mas eu falo assim, ó, eu quero deixar bem claro
que não é pelos cases que eles estão fazendo. Porque é meio que chovendo molhado. Mas, pra mim, o mais legal do tipo assim, putz, eu sei lá se estão de fato iniciando transação no WhatsApp ou não, se estão compartilhando pra caramba no WhatsApp ou não, mas tipo assim, cara, lá todas as áreas é cultural o negócio já. E eles estão aprendendo a mexer. Então, sei lá se eles acertaram na mão agora ou não, mas em algum momento eles vão acertar. E tá a organização inteira olhando para aquilo ali. Então, eu falo assim, olha, tirando, óbvio, os cases são muito legais, assim. Mas para mim o mais importante ainda tá nesse aspecto cultural. E eu tive uma oportunidade de bater um papo lá com eles. E gente de tudo que é área. Tipo assim, o cara levanta a mão de um lado. Como é que eu faço com Open Finance pro crédito rural? Aí, de repente, tem um outro cara aqui, né? Eu quero saber se isso tem alguma aplicação para, sei lá, para câmbio. Então você vê que o pessoal tá engajado no negócio mesmo de áreas diferentes. Então, para mim, acho que é o mais interessante, assim. Sim, não, sem dúvida. E assim, imagina uma pessoa específica de um produto. Eu não tenho dúvidas que essa pessoa vai saber dizer muito melhor ou ter insights muito melhor Com certeza. sobre o que aquele dado pode trazer de benefício para o cliente do que uma estrutura central dentro da organização, falando de Open Finance de uma maneira geral, né? Uma maneira mais genérica, mais horizontal. Né? Sim, sim. Então, eu não tenho dúvidas que esse é o caminho mesmo. Agora, de fato, a gente está muito focado no regulatório ainda. Né? O estudo da CAP fala muito sobre o desafio ainda ser, para grande parte das instituições, segurança da informação, ou seja, isso aponta que a gente está totalmente focado em garantir que está tudo certo, né? Que o regulatório está certo, que a gente está bem, a gente está seguro e a gente está protegendo aquele ambiente, né? Por outro lado, quando fizeram a pergunta para pessoas sobre qual é o principal desafio de você que não compartilhou seu dado, por que você não compartilhou? É segurança da informação. Uhum. Então, isso indica que dos dois lados, ainda tem muito a discussão sobre o que... primeiro, o regulatório, né? Superar o regulatório, mas segundo ponto entender o benefício, né? E falar sobre o benefício, que é uma coisa que talvez ainda não esteja sendo comunicada, né? Não ainda tão tangível e também não de maneira escalável. Porque às vezes não tem mesmo, assim, às vezes é quase como compartilha aí, eu vou ver o que eu posso fazer, assim. É quase isso. No primeiro momento, talvez seja, né? Assim, alguém vai ter que se frustrar um pouco para o pessoal aprender a mexer para os lá da frente e aproveitar, assim. O perigo é ter uma frustração grande e a pessoa não quiser mais usar. Mas, assim, o nosso ex-CEO falava sobre experiência, né? Ele falava assim, não existe algoritmo de compressão para experiência, né? E é verdade, né? A gente precisa de tempo, né? No final das contas, é isso. Eu acho que é um pouco disso que a gente está passando agora. Então, o tempo, acho que vai trazer um pouco mais de maturidade ali, mas volto no ponto. Eu acho que trazer um ambiente em que você, como ecossistema, está fomentando, colaborando para a inovação, né, sua e do coleguinha, também ajuda bastante, né? Porque você constrói em cima de outros casos que estão acontecendo. Então, acho que é um pouco também do que a gente vai ver daqui para frente. Legal.